gente! Hoje eu vou fazer um vídeo na melhor qualidade pra vocês de Dragon Ball, tá? E também pra agradecer vocês aos meus 300 inscritos. Dragon Ball é uma franquia de mangá e anime mais icônicas do mundo, criada por Akira Toriyama em 1984. Acompanha a vida e as aventuras de Son Goku desde a sua infância e até a idade adulta, enquanto treina artes marciais e protege o universo. A jornada começa com o Goku procurando as esferas do dragão ou bolas de cristal em Portugal. É interessante. Se as 7 esferas forem reunidas, o dragão Shenlong é invocado e pode conceder um desejo. Ao longo das sagas, incluindo Dragon Ball Z e GT e Super, a série evolui de aventuras cômicas para batalhas épicas e intergalácticas contra poderosos vilões. Para ver uma análise Aí, depois disso, ele tem que lutar contra Piccolo, né? E porque o Piccolo, ele saiu de um sei lá o que, né? Pronto. E ele foi um dos maiores inimigos. Foi o maior inimigo, eu acho, até do Dragon Ball clássico. Aí vamos pro C. No C, ele já vai para a parte dos Saiyajins, onde ele tem que lutar contra Raditz. Quem venceu foi ele e o Piccolo, mas ele e o Raditz morreram. Aí o Goku, ele treina lá, né, com o Senhor Kaiô. Depois ele ressuscita com as 7 esferas e tem que lutar, né, contra Nappa. Só que demora um pouquinho pra ele chegar e aí fica os amiguinhos dele lutando. A maioria morreu. Porque ele tinha que correr o mais rápido possível para atravessar a ponte, né? Aí ele fez isso, né? Aí ele chegou no final, praticamente, e ele deixou assim, ó, ficou assim, forte. Ele até demonstrou umas imagens aqui muito legais. Nessa luta ele humilha muito o Nappa. Simplesmente foi muito humilhado. Aí simplesmente o Vegeta cansa do Nappa. E aí vai lutar contra o Goku. Aí, pra vencer ele se transformou em Ozaru. Eles acharam, nossa, ele vai perder a consciência, ganhamos. Não, ele não perdeu a consciência. Porque ele é um Saiyajin de classe alta. Saiyajin de classe alta não perdem a consciência. Aí, chega lá o carinha lá que tem a espada. Qual é o mesmo nome daquele carinha lá? Aquele lá daquela torre, sei lá o que. Da torre Caim. É Caim? É Caim. Caim AB. Pronto. Ele simplesmente pega a espada e corta o rabo do Vegeta. Aí ele faz isso, né? E depois o Vegeta, ele fica muito fraco, não consegue andar direito. Mas eles não mataram o Vegeta porque o Goku ficou com dó. Goku, você ficou com dó. Ai, deu vontade de matar o Goku naquela hora. Não o Vegeta, o Goku. Pronto. Aí chega a saga Frieza, que veio o Vegeta também no mesmo tempo, eu acho, se eu não me engano. E aí o Vegeta já fica um pouquinho mais amigável, a ponto de querer reviver o Goku também pra lutar, né? Porque ele não ia conseguir fazer, não.
Tava lutando eles contra Frieza. Aí depois eles... Principalmente o Kuririn, cara. O Kuririn morreu da saga da Mikusei. Da Mikusei, da saga Frieza. A saga da Mikusei, É verdade, eles estavam indo para o planeta dos Namikusetinhos pra pegar as esferas do dragão para reviver as pessoas que já foram revividas. Para reviver as pessoas que já foram revividas mais de uma vez. Lembrei. Aí depois eles tiveram que lutar contra o Frieza naquele planeta. Pronto, e aí ele realizava 3 desejos. No primeiro ele pediu uma coisa, no segundo ele pediu outra. No terceiro ele ia pedir pra ser imortal. Porque ele não pediu. E pronto. Aí eles estavam lá, né? E pronto. Tava lá. Pronto. Calma, deixa eu pensar. Eles foram pro seu planeta e tiveram muita paz. Até a Saga Cell. Que bonitinho o céu, né? Que bonitinho pra acabar com a paz. Aí, ele chegou, né? O céu. E ele tava meio que possuindo pessoas. Mais ou menos assim, né? Com a cauda. Não sei explicar. Tava sugando. Aí, ele, quando sugou as pessoas, o Goku não ia deixar passar ileso, né? Porque senão ele ia sugar todo mundo. E principalmente a pessoa que ele queria sugar era o Goku. E os androides principalmente. Que o objetivo deles era matar ele. Não era bem saga Cell, né? Era principalmente a saga dos androides. Porque aconteceu primeiro, desculpa, gente. Aí acontece a saga dos androides. Ótimos androides, inclusive, gente. Que roubavam as coisas. E eles eram muito fortes. E depois eles tiveram que lutar com ele. Ele causaram um grande trauma no Trunks do futuro. Aí foi Cell contra androides, contra Goku, contra Kuririn. Nossa, Kuririn, para de ir pras lutas, pelo amor de Deus, só ajuda. Brincadeira, ele faz o possível, E aí, simplesmente, se eu não me engano, ele já tentou sugar o Goku, né? Pronto. Ele primeiro sugou o Android 17 e depois a Android 18. E ele luta contra o Goku né? Primeiro ele na primeira forma ele só tinha lutado contra o Vegeta e o Trunks, só que ai, ficou muito engraçado. Só que eu acho engraçado porque eles dois são feios. Eles ficaram feios nessas imagens. Aí depois dessa parte, né? Aí a gente tem a parte, né, do céu, que também acho perfeito, que ele ganhou 18. E tem um momento muito fofo entre essas partes que o Kuririn, ele quebra o controle em vez de explodir ela. Nossa, não é nada fofo, esquece. Aí, temos a parte depois do céu, vem a saga Buu, né? Que eles estavam num torneio de artes marciais. O Goku tava treinando a Videl. A Videl contra a Gohan. Não, a Videl tava treinando, né? Para o torneio de artes marciais que o pai tava lá. Aí sabe que uma cena que ficou muito legal na internet que me mostraram. Era aquela lá que que ele tava lá falando pro seu irmão. Como que é mesmo? Ai, meu Deus, eu sou muito boa. Ele falou,
ah, meu pai morreu. Aí ele falou, meu pai morreu e ele volta lá, ele volta na Terra, e ele volta na Terra, e ele volta no torneio de artes marciais. Aí eles falam, aí sabe o que ela fez? A Videl falou, eles te abandonaram e agora e ele vai voltar por um dia. Pronto, menos pior, né? Porque ela poderia descobrir. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. A gente deixa. Aí eles lutam no Sagabur contra vários inimigos lá do carinha lá malvado com o mago, né? Com o mago Bu. Com o mago sei lá o quê. Que é o. Eu só sei que ele é um mago. Ele, uma hora, tiveram até que lutar contra o Vegeta, porque ele jogou a maldição no Vegeta. E aí, mas aí o Vegeta se tocou e foi pro lado bem, eu acho, né? Porque ele queria acabar com o Majin Buu. Ou ele queria acabar com o Majin Buu e depois do Goku. Vão ter que assistir. Então, aí eles estavam lutando, né? Contra o Majin Buu. E depois disso, ele não venceram, mas eu tenho quase certeza. E ele virou amigo do Mr. Satan e são que são agora, né? São que são agora. Eu acho que ele também não era do mal também, ele só queria paz. Eu acho que se deixasse o Majin Buu lá sozinho, ele ia ficar lá. Tranquilo. Aí também chega lá, né, até a parte do outro Majin Buu, né? No Baby Majin Buu. Baby Buu, eles lutaram, tiveram até que usar uma Genkidama pra vencer ele. E eles venceram, né? Óbvio, porque protagonista sempre vence. Depois eles vão para a Saga dos Deuses. Na Saga dos Deuses, acontece o que acontece de ver o Deus da Destruição e o Goku querer lutar. E aí, e também o Majin Buu e tal, o Deus da Destruição, porque eu não queria dar pudim. Pra quê, moleque? Pra quê? Cara, vocês poderiam simplesmente, vocês não teriam que lutar e não correriam risco de perder o planeta. Sorte do que o Goku chegou. E o Bills teve paciência para esperar o esperado do Deus Super Saiyajin. Aí eles lutaram e depois veio o torneio. O torneio passa e aí depois do torneio de artes marciais do Universo 6, o Universo 7 ganha, mas ele deseja pra ele ter uma terra do Universo 6, com os mesmos costumes. Aí vem o Universo 7, vem o torneio de artes marciais de todos os universos. Quem vence é o Universo 7. E o Android 17 pede pra simplesmente para todos os universos serem revividos. E depois disso vem a Saga Moro, que eu não sei o que acontece. Eu também tô ansiosa pra chegar.